Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro e derradeiro conteúdo. Nesta terça-feira vamos falar e muito sobre o nosso glorioso passar um pente fino nas informações da estrela solitária de General Severiano. Vamos conversar aqui sobre o que aconteceu e informações a respeito do técnico Arthur Jorge, que concedeu uma entrevista hoje à tarde em Portugal. Irei ler aqui para vocês alguns pontos importantes que o nosso técnico falou, e esse nosso conteúdo noturno está em nome de Aposente Fácil. Se você quer se aposentar, se você está em busca da sua aposentadoria e ainda não é, procure a Aposente Fácil. A equipe do Luciano é especializada nesse tipo de benefício, né? O benefício previdenciário. Você está querendo se aposentar e não sabe como, procure a Aposente Fácil, tire suas dúvidas. De repente você já é aposentado, pode aumentar aquilo que ganha através desse atendimento que é muito bem feito pela equipe do Luciano. Tá aqui o QR Code, vou deixar tanto no primeiro comentário e também na nossa descrição os contatos da Aposente Fácil. Gente, vamos lá. Arthur Jorge concedeu hoje entrevista lá em Portugal. Ele foi condecorado com o prêmio, né? O prêmio que ele recebeu lá no seu país, a Ordem do Infante, foi dada pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, em Lisboa. E ele falou sobre o seu futuro no Botafogo ao site Record daquele país. Abro aspas para o técnico Arthur Jorge. No momento em que abracei esse projeto, esse desafio, que me coloquei pelo Botafogo, partir com muita ambição e determinação de poder ter sucesso. Mas superou todas as minhas expectativas. Fui para um campeonato extremamente competitivo, que exige muito do trabalho que temos de ter enquanto treinador, do ponto de vista de equipe, de jogos, do número de competições. Mas foi também uma prova de superação para podermos ter a consistência necessária para podermos vencer o Campeonato Brasileiro. A capacidade e a coragem para podermos sair vencedores da Libertadores, onde todos os jogos foram de um grau de exigência elevado. Acaba por ser um resultado feliz para mim. Chegar hoje e ter esse reconhecimento do país é mais importante. O país, no caso, o dele, né? O Portugal. Seguramente que me abre porta e a ambição para poder continuar a lutar por mais. Futuro, o meu futuro é Botafogo, tenho um contrato. O que posso dizer hoje é que continuo sendo treinador do Botafogo. Ele seguiu. Tivemos uma temporada extraordinária, onde fomos capazes de blindar um grupo de trabalho que teve um comportamento de excelência. Queríamos dar o nosso melhor pelos 3 troféus em disputa. Sabíamos que era uma temporada extremamente difícil. Face ao que é um campeonato onde existe 8 ou 9 equipes que são candidatas ao título. Conseguimos criar um grupo que teve um desempenho acima da média. Um grupo com uma união extremamente coesa, que fez com que fosse possível atingir e lutar por esses objetivos, que são altos e os mais desejados. Sendo um clube centenário, tem outro valor, um sentimento e uma satisfação ainda maiores. Acrescentamos uma página dourada na história do Botafogo. Fomos, muitas vezes, correr lado a lado com perigo também, por chegarmos ao jogo contra o Palmeiras e estar em igualdade de pontuação. Um campeonato onde o equilíbrio foi muito grande e a margem de erro foi sempre mínima, mostramos muita capacidade enquanto equipe e a mentalidade ganhadora parece-me ter sido a chave do sucesso. Termos trazido uma escola portuguesa aproveitando todo o potencial do futebol brasileiro. Essa parte da entrevista dá a entender que o Arthur Jorge está ali falando que vai continuar como técnico do Botafogo, deixando todos esses pontos. Na segunda parte, ele disse que tudo pode acontecer em relação a uma continuidade ou não do Botafogo. Seguiu falando aqui sobre o projeto esportivo e suas possibilidades. É uma questão sempre pertinente, poder, tendo em conta, falando em relação à sua saída, né, sobre a possível saída do Botafogo, tendo em conta a leitura que precisamos fazer relativamente à zona de conforto e ao sucesso de uma temporada. Neste momento, não será esse o critério para decidir o meu futuro, uma vez que tenho procurado criar condições para avaliar o projeto em mãos na minha próxima temporada. Para mim, muito pesa o projeto esportivo, ter continuidade ou de encontrar um projeto que me traga objetivos diferentes ou momentos de superação que me possam desafiar. Estar aqui hoje, sempre reconhecido, lá no país dele, recebendo essa premiação, né, deixando bem claro, por um país inteiro é um momento ímpar, mas essa será sempre uma questão para se avaliar nos próximos dias. A temporada de 2025 começa rapidamente. Sobre as questões relacionadas com eventuais propostas, tivemos sim uma abordagem de Portugal para perceber qual era o ponto da situação. O meu empresário tem sido o principal responsável por fazer uma triagem de forma para perceber quais as situações mais viáveis
para equilibrar o nosso desejo, a nossa vontade e poder desfrutar. Aí ele fala, né, sobre a situação de Portugal, do Sporting, fala também dos outros clubes portugueses. Então, no meu entendimento, não teve tantas mudanças, né? Na entrevista que ele deu hoje é meio que na mesma linha daquilo que ele vinha falando no Brasil. Mas houve o papo, como a gente trouxe no horário do almoço com o TF, né, entre ele e o Textor, ainda sem avanços, e que você tá tendo uma situação de bastidores que é bem clara. O Arthur Jorge tá pensando e o Botafogo tá ali aguardando. Mas no meu entendimento e da maneira que eu penso, eu acho que isso tem que ser resolvido. Ao mesmo tempo, o Botafogo não tá com as mãos amarradas, porque o Arthur Jorge, ele possui contrato com o Botafogo. E a partir do momento que ele possui contrato com a gente, o clube não pode fazer nada. O clube tem que esperar alguma ação do técnico português, que tem vínculo até o final do próximo ano. Houve uma nota oficial ontem, houve uma atitude do Botafogo ontem, e agora é esperar para ver o que poderá acontecer em relação ao Botafogo e também ao técnico Arthur Jorge. É uma novela que está acabando acontecendo nesse momento que a gente tem que desfrutar esse título que foi dado pra gente através do grandíssimo trabalho do Arthur, o título brasileiro. Tem essa história que tá um pouco já maçante e tomara que seja resolvida um pouco mais rápida, né? Tanto através do Textor, que já tá conversando com o Arthur Jorge, e através do Arthur também, que defina logo se ele quer sair, se ele quer ficar, se tem uma proposta, se o clube que tá negociando com ele vai pagar a multa rápida, até mesmo para o Botafogo. Hoje é 17 de dezembro, faltam ali menos de 30 dias para você iniciar a pré-temporada, então o Textor, se o Arthur sair, tem que correr atrás de um novo profissional. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. E o Botafogo segue indo para um caminho bastante positivo em relação às suas dívidas. Segundo o advogado Vitor Schettino, o Botafogo quitou mais uma parcela de 1,3 milhão de reais do regime centralizado de execuções do passivo trabalhista e fechou o ano de 2024 com mais de 151 milhões de reais pagos em dívidas. Então, são dívidas do clube associativo. Em relação às dívidas trabalhistas, foram quase 15 milhões aos credores do ano. E o passivo está em quase 148 milhões, segundo o levantamento feito pelo advogado. Então, isso mostra que o Botafogo segue indo em busca, né, de um clube cada vez mais saudável, pagando as dívidas do passado. Isso ainda pesa bastante, né? O Botafogo, mesmo assim, tem investido, tem sido campeão, como fomos esse ano. Imagine daqui a alguns anos que as dívidas do social que o Botafogo tem que pagar através da SAF sejam mais ajustadas. Por isso que às vezes a gente ouve, o Botafogo não pagou uma parcelinha aqui, parcela aqui tá atrasada, jogador tal. Você tem que tirar o dinheiro, às vezes, do seu caixa da SAF para pagar essas dívidas antigas, esses valores significativos. Então o Botafogo às vezes tem que dar uns ajustes ali no seu orçamento. Beijos e com Deus, tamo juntos. Volto ali entre 5 e 7 da manhã com o nosso Giro de Notícias. Valeu, fui, fogo neles.